exclusivamente com Deus, tá bom? Durante esse culto. Pai querido, Pai amado, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor está aqui, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, porque a Tua presença, Pai, ela é real, Pai amado, nesse lugar, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, porque nós somos a Tua igreja. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós amamos, ó Pai, estar Te adorando, meu Deus. Mas, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui essa noite. O Senhor sonda os corações. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um aqui essa noite, meu Pai. Então o Senhor conhece a necessidade, meu Deus. E eu quero te pedir essa noite, meu Pai, vem de encontro com a maior necessidade desse homem e dessa mulher, Pai. Aquele que entrou aqui, Deus amado, com o coração, Pai amado, aflito e angustiado. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha dar paz, ó Pai. A paz que excede todo entendimento, meu Deus. Venha repousar sobre a vida, Pai, de cada pessoa aqui nessa igreja, meu Pai. Deus, aquele que entrou aqui com dores, ó Pai. Entrou aqui enfermo, meu Pai. Eu quero te pedir no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, Pai amado, que é o Deus da cura, que é o médico dos médicos, que é o Deus do impossível, venha trazer cura física, Pai amado, em cada um que precisa essa noite, meu Pai. Cura espiritual, meu Deus. Pai amado, aquele que entrou aqui precisando de uma porta aberta, meu Pai. Nós oramos por portas abertas essa noite, meu Deus. Deus, entrega chaves essa noite, meu Deus. Chaves que abrirão portas gigantescas, ó Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Deus, é isso que eu creio, Deus. É isso que eu creio, meu Pai. Pai amado, levanta o abatido do Senhor essa noite, meu Pai. Dá alegria para o aflito essa noite, meu Pai. Ô Senhor, prospera, Pai, aquele que está vivendo escassez essa noite, meu Pai. É isso que eu creio, meu Deus. É isso que eu creio, meu Jesus. É isso que eu oro, é para isso que nós estamos aqui, ó Deus, para receber mais do Senhor, para ser tocado. Nós aceitamos, sai da tua presença, meu Pai, sem ser tocado pelo Senhor, Jesus. Nós não aceitamos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração específica essa noite. Algo que Deus tem me impulsionado há alguns dias a mim fazer isso com algumas frequências nos nossos cultos, tá bom? Eu queria orar pelas nossas crianças aqui na nossa igreja essa noite. Deus tem ministrado no meu coração que o diabo, ele luta de todas as formas para colocar enfermidade, para fazer com que as nossas crianças elas possam crescer sem conhecer o Deus vivo. E o nosso papel como igreja é orar por esse dia e quebrar o poder do diabo na vida das nossas crianças, tá bom? Essa noite, se tem alguma criança aí para com seus pais, eu queria que você trouxesse ela aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Traz aqui na frente o teu filho, a tua filha. Eu quero orar pela vida das crianças da igreja essa noite. Eu quero consagrar ela com óleo. Eu quero pedir para que Deus venha guardar e venha proteger cada criança aqui dessa igreja, no nome do Senhor Jesus. A igreja ela vai me ajudar a orar, tá bom? Aqueles que ficarem no banco vão me ajudar a orar pelas crianças dessa igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você que é Pai, quero que você me ajude na tua oração também. Pastor, o que eu faço? Peça para Deus abençoar a vida do teu filho, tá bom? Com saúde, com sabedoria, para guardar o coração dele, guardar os caminhos dele, livrar de todo mal, que a seta do diabo ela seja neutralizada sobre a vida das nossas crianças aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está lá atrás das cadeiras, estenda as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero impor as mãos, ó Pai, sobre as crianças dessa igreja, meu Deus. E eu quero, Pai amado, lançar, Pai amado, palavras de ordem, de autoridade contra o mal, ó Pai. Senhor, nas crianças dessa igreja o diabo não toca, Jesus. Pai querido, na geração, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, tem para essa igreja, que é as crianças, o diabo não toca, meu Pai.
Pai, então nessa noite eu quero declarar, Pai, na vida de cada criança aqui, ó Deus, a tua saúde, meu Deus, declarar a tua sabedoria, meu Deus, declarar que a enfermidade, ó Pai, ela não reina, Pai amado, no corpo, Pai amado, de nenhuma criança da nossa igreja, meu Pai. Pai, essa noite eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, ó Pai, que as nossas crianças, ó Pai, sejam livres da investida de Satanás, ó Pai. Pai, que as nossas crianças, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, possam crescer, Pai amado, debaixo da obediência do Senhor, Pai amado. Possam crescer com o coração inclinado para as coisas do Senhor, Pai amado. Pai, no nome de Jesus, joga por terra, meu Deus, toda investida de Satanás. Joga por terra todo laço do diabo. Pai amado, queira atingir as nossas crianças dessa igreja, meu Pai. Deus querido, Deus de poder, ó Pai. Pai amado, eu quero profetizar e declarar na vida dessas crianças, ó Pai. Declarar sabedoria, declarar saúde, declarar, Pai amado, uma vida abençoada, que o coração seja guardado, que a infância seja guardada, que a adolescência seja guardada, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, que essas crianças sejam, Pai amado, o futuro da igreja, meu Pai. Sejam, Pai amado, homens e mulheres, ó Pai, de Deus, ó Pai, a qual venha, Pai amado, representar o Senhor na terra, meu Pai, com poder e unção, meu Pai. Nós abençoamos todas as crianças dessa igreja na autoridade do nome de Jesus Cristo. A igreja pode dizer um amém para Jesus? Dá um aplauso para Jesus, glória a Deus, volta para o lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia no nome do Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia. Deus tem uma palavra muito poderosa para a nossa vida essa noite, tá bom? Seja uma terra fértil essa noite, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 em diante. Capítulo 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Apocalipse, o último livro da Bíblia, tá bom? Se você pegar a tua Bíblia, folhear ela nas últimas páginas, você vai achar o livro de Apocalipse. Aí você abre no capítulo 3, vamos ler versículo 14 em diante. Glória a Deus, vamos ler. Versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 21: Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Fecha teus olhos, não fecha a tua Bíblia, tá bom? Só fecha teus olhos, repita assim: Senhor Jesus, essa noite eu necessito ouvir a tua voz.
Espírito Santo, usa o pastor para falar comigo, em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso para Jesus e pode sentar, tá bom? Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade. A única coisa que eu peço é a tua atenção em espírito, tá bom? A tua atenção em espírito. Pastor, como é que é ficar em atenção em espírito, pastor? É você primeiro ficar atento. Todo mundo sabe o que é atenção. É eu prestar atenção naquilo que, né, está à minha frente, naquilo que eu quero observar, tá bom? Mas em espírito é um pouco diferente. Em espírito você presta atenção e ao mesmo tempo você está orando a Deus e pedindo: Deus, fala comigo, Deus. Espírito Santo, eu quero a tua palavra. Espírito Santo, eu não posso sair daqui sem o Senhor falar comigo. Se você estiver prestando atenção em espírito, orando a Deus para que Deus venha falar com você, pode ter certeza, Deus, ele fala contigo aqui nessa igreja essa noite, tá bom? Glória a Deus por isso, tá? Eu quero trazer uma palavra hoje para a nossa vida, dentro aqui do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, tá bom? Em algumas traduções é o livro da revelação. A realidade é que Apocalipse significa revelação, tá bom? O livro do Apocalipse, ele fala sobre a doutrina das últimas coisas, tá? Mas dentro desse livro, o apóstolo João, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, ele escreveu 7 cartas. E essas 7 cartas foram direcionadas para 7 igrejas que existiam na época do apóstolo João, tá? Nós chamamos essas igrejas das 7 igrejas da Ásia. Então 7 cartas dirigidas para 7 igrejas. E a pregação que eu tenho hoje para nós é para uma igreja chamada Laodiceia, tá bom? Lembra que eu falei para você ficar com a tua Bíblia aberta? Porque eu quero que você me acompanhe. O que essa carta ela tem, né, de revelação para a nossa vida? Porque se você me acompanhou a leitura aqui, né, de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, você viu que é uma carta não de, vamos se dizer assim, aquela carta que só elogia ou aquela carta que só mostra as qualidades de alguém. Não, a carta que Deus, né, escreveu aqui para a igreja de Laodiceia é uma carta de correção. É uma carta aonde na carta não tem apenas palavras boas. Ela tem palavras boas aqui, mas em sua maioria é uma palavra de exortação. Pastor, o que é uma palavra, pastor? De exortação, pastor. Palavra de exortação, um pastor da igreja, uma hora ou outra o pastor, ele prega exortação. Como é que é isso? É eu, tá? Muitas das vezes dá uma bronca na igreja. É eu ver alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus e o pastor, né, às vezes dá uma cajadada, puxar um pouquinho a corda. É claro, tudo dentro da palavra de Deus. Isso é uma palavra de exortação. Pastor, Jesus ele faz isso com a sua igreja. Jesus ele exorta, Jesus ele puxa a corda, Jesus ele dá uma cajadada. Se eu te falar que dá, se eu te falar que sim, se tu vê na Bíblia Sagrada, quantos versículos tem na Bíblia aonde Jesus ele usa de uma linguagem dura, aonde Jesus ele usa de um linguajar não tão educado, mas um linguajar duro, duro. É tanto que se tu for ver as narrativas das histórias de Jesus, você vai perceber um detalhe, que pessoas saíram de perto de Jesus porque não aguentavam ouvir as palavras que saíram da boca de Jesus. Pessoas iam embora. Jesus começava a pregar, e se você pensar, rapaz, eu queria estar numa pregação de Jesus. Eu não sei se você já pensou algum dia dessa forma, mas tem um louvor, vocês sabem que ouve esse louvor, mas é um louvor do J. Neto. O nome desse louvor é O Rosto de Cristo. Depois tu ouve, tá bom? Mas esse louvor, o J. Neto, inspirado por Deus,
canta esse louvor como se contasse como foi a trajetória de Jesus quando ele esteve aqui com os discípulos na terra, né? E aí ele mostra, ele fala das pinturas que os artistas de hoje pintam o nosso Jesus. Ele fala, olha, não é dessa forma com certeza, porque o meu Jesus, ele não tem um semblante desse caído, mas ele fala em outras palavras que ele queria estar lá, andando com Jesus, ele queria estar lá ouvindo as palavras de Jesus. E quando eu ouço esse louvor, um dos sentimentos que vem no meu coração é esse: eu queria estar lá ouvindo as palavras que saíam da boca do Mestre. Como eu queria, quando eu ouço esse louvor, viajo, tá? Mas quando eu olho na Bíblia, eu vejo que muitas pessoas, não foi uma, não foi duas, foi dezenas, centenas, milhares de pessoas estavam na época de Jesus, no tempo que Jesus veio à terra, estavam lá ouvindo as palavras que saíam da boca do Mestre. Mas sabe o que muitas pessoas fizeram? Viraram as costas para Jesus. Muitas pessoas não aguentaram as palavras que Jesus pregava. Por quê? Porque eles falavam assim: dura é essa palavra para nós, quem poderá ouvi-la? E cada um virava as costas e ia embora. Ao ponto, em dado momento, de ficar apenas, sabe quem? Os discípulos. Porque só quem é discípulo aguenta a palavra dura. Quem faz parte do aglomerado, quem faz parte da multidão, quem está ali apenas por oba-oba, quando Jesus ele fala algo mais ríspido, algo mais duro, essas pessoas correm, fogem. Mas o discípulo não. O discípulo ele aguenta. O discípulo ele aguenta. Até mesmo no momento que Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Não vai fazer igual os outros que foram embora? Vocês não vão embora também não? E um dos discípulos, chamado Pedro, ele olha para Jesus e ele fala: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro, sabe o que Pedro queria dizer? Senhor, o Senhor falando manso, o Senhor falando o Senhor falando bravo, o Senhor falando duro, da forma que o Senhor falar, eu entendi que as palavras que saem da tua boca, ela gera vida eterna em mim. Então eu não vou sair. Você pode falar de qualquer forma, tá bom? Então Jesus, nessa carta aqui de Laodiceia, quero que você entenda, Jesus está repreendendo essa igreja, tá bom? E eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta para você me acompanhar. O versículo 15, olha só o versículo 15 da tua Bíblia, Apocalipse 3,15, tá? Temos o versículo 14 na Bíblia, mas o versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Olha só, Jesus escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele começa a falar: olha, você conheça as tuas obras, tá bom? Você não é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Você já aprendeu uma coisa nessa igreja? Pastor, o que é que eu aprendi? Você aprendeu já que a igreja do Senhor, ela é um conjunto de pessoas. A igreja não é esse prédio. Esse prédio aqui, ele é uma construção. Esse prédio aqui são tijolos levantados. A igreja, pela Bíblia Sagrada, somos nós, tá bom? Somos nós. Então entenda isso. Então Deus, Jesus, ele escreveu essa carta para a igreja. E quando nós falamos que é para a igreja, tá? Não é que essa carta ela pode servir apenas para aquela igreja que até não existe mais ela lá no tempo de Jesus, não. Essa carta aqui ela serve para a igreja, tá bom? Então, se você é a igreja, você pode ficar
com esse pensamento: opa, essa carta ela é direcionada também para mim. Pastor, eu posso ficar com esse pensamento? Pode, porque essa carta é dirigida para a igreja. Então, se você é igreja, essa carta também é para você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E o versículo ele começa dizendo assim: olha, conheço as tuas obras. Lembra da oração que eu fiz aqui? O nosso Deus, Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Se você for ver a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que Deus ele sabe o teu nome. Deus ele sabe o nome de cada pessoa que está aqui no nosso meio. A realidade é que a mente de Deus é uma mente tão sábia que a Bíblia chega ao ponto de falar que Deus ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Algo que aqui ninguém sabe. Se eu for operar, não tem nenhum careca aqui. O careca seria muito mais fácil, né? Mas aqui todo mundo tem cabelo, que eu estou vendo aqui. Mas você não sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Mas eu quero te dizer que Deus ele sabe. Deus ele sabe o nosso nome. Deus ele sabe aonde nós moramos. Deus ele sabe o nosso RG, nosso CPF. Deus ele sabe todas as coisas, tá bom? Todas as coisas, o nosso passado. Deus ele sabe o nosso presente e Deus ele sabe o nosso futuro. Uma palavra que Deus ele está dirigindo para a igreja é assim: olha, conheço as tuas obras. Eu não sei se você já ouviu esse linguajar de fazer a obra de Deus na igreja. Eu não sei se você já ouviu assim algum dia alguém pregando, eu ou alguém aqui, um irmão da igreja, falando: olha, nós que somos a igreja, nós temos que fazer a obra de Deus. Pastor, nós temos que fazer a obra de Deus? Sim. Tu acha que Jesus ele te chamou para você ficar apenas sentado na cadeira da igreja olhando o pastor pregar, sem fazer nada pelo reino dos céus? Se você pensar dessa forma, você está enganado. Eu falei alguns dias atrás aqui, eu repito: se o propósito de Deus fosse apenas te salvar, você aceitava Jesus hoje e morria amanhã. Se o propósito de Deus na tua vida fosse um propósito apenas de salvação, Jesus fazia você aceitá-lo hoje e amanhã ele te matava, porque não existe mais o porquê viver. Mas eu entendo uma coisa: se nós estamos vivos, se nós estamos passando ali por enfermidade e sobrevivendo, é porque Deus ele tem propósito na nossa vida. É porque Deus ele tem algo para fazer através de nós para o seu reino. É porque Deus ele olhou para nós e enquanto a sociedade, a nossa família não vê qualidades em nós, Deus ele vê. Deus ele vê, tá bom? A pessoa que pode se falar assim, que alguém pode abrir a boca e falar assim: pastor, eu não tenho muitas qualificações não, pastor. Eu quero te dizer uma coisa essa noite: você não precisa, diante dos homens, tá, parecer uma pessoa qualificada para que Deus ele possa te usar. Não precisa. Se você for ver as pessoas a qual Jesus, quando esteve na terra, chamou para ser os seus apóstolos, tá? Os 12 apóstolos de Jesus. Sabe quem eram os 12 apóstolos de Jesus? Todos, tá? Menos Judas, mas todos trabalhavam ali, né? Quase que a metade, mais da metade, pescadores. Judas não era pescador e o Mateus também não era pescador. Mas Pedro, Tiago, João, Zebedeu, todos os outros eram pessoas de um povoado simples que chamava-se Galileia, tá? Pessoas simples. E Deus ele chamou essas pessoas e fez dessas pessoas os primeiros 12 apóstolos, tá bom? Deus os capacitou com dom, com autoridade, e eles fizeram uma obra tremenda, na face da terra. Então eu quero que você entenda uma coisa: você não precisa ter uma graduação, uma pós-graduação para você fazer a obra de Deus. Você precisa apenas de vontade de querer servir ao Rei dos Reis. Se você tiver vontade de servir a Deus, pode ter certeza, Deus ele vai te usar. Ó, pastor, mas eu já passei da idade, pastor, passei
a missionária exerce um trabalho muito poderoso no reino de Deus, porque quando é às vezes que ela, com saúde ou sem saúde, ela está entregando os folhetinhos e falando do amor de Deus, tá? Aí se cumpre-se a palavra na vida dela, que até na velhice, aqueles que esperam no Senhor darão seus frutos, tá bom? Então, até o mais velho aqui tem que fazer sim a obra de Deus. Eu quero que nós possamos entender isso. O que dirá daqueles que são mais jovens? O que dirá do adolescente? O que dirá daqueles que estão aí entre os 20 anos e 30 anos? O que dirá dessas pessoas? Se Deus Ele lançasse essa frase para você: conheço as tuas obras, você teria obras para falar para Deus? Você teria como pontuar aquilo que você faz para Deus e no reino dos céus? Se sim, eu quero te parabenizar. Se não, eu quero te encorajar a você trabalhar por esse Deus, tá? Trabalhar com todas as tuas forças, porque foi para isso que Deus Ele nos chamou, tá bom? Deus Ele nos chamou com um propósito, e um dos propósitos é fazer a sua obra, tá bom? E eu entendo que quando nós fazemos a obra de Deus, nós temos que fazer de todo o nosso coração, todo o nosso coração. Tem um versículo na Bíblia que é Colossenses 3:23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3:23. Então, pastor, tudo o que eu fazer, eu tenho que fazer de todo o meu coração para agradar a Deus, pastor? Sim, sim. A obra de Deus ela é feita com o coração. Pastor, feita com o coração, não entendi. Sim. Tudo aquilo que nós fazemos pela aparência não gera galardão na nossa mochila. Por exemplo, eu entendo que existem muitos cristãos no meio da igreja, das igrejas, que fazem as coisas apenas para ser visto, que fazem as coisas apenas pela aparência. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que aquilo que é feito para mim ser visto pelos homens, primeiro, quero até dar um alerta aqui para vocês uma coisa: quando vocês fazem algo na obra de Deus e chega um homem e fala assim: cara, você foi top, cara, você fez isso com muita excelência. Entenda uma coisa, a Bíblia ela fala que quando nós recebemos recompensa de homens por aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós perdemos a recompensa de Deus. Se você tem um líder e o teu líder nem todas as vezes está batendo no teu ombro e falando: cara, isso que você fez é top, eu quero que você se sinta-se privilegiado, tá bom? Porque no dia que o teu líder ele começar a fazer isso, você perde o galardão que é da parte de Deus. Nós temos que entender isso, tá? Então, quando eu faço as coisas aqui e ninguém me elogia, ninguém falou nada, poxa, eu fiz, ninguém, o meu pastor, meu líder falou nada, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus no céu, existe um Deus que não dorme, os seus olhos são como olhos de fogo, um Deus que a Bíblia fala que não existe como alguém fugir da sua presença. Se eu subir nos mais altos montes, ali Deus está. Se eu descer as mais profundezas do abismo, ali também Deus está. Então Deus, Ele é o Deus que tudo vê. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus. Então quando você faz algo pela obra de Deus e os homens não viram, Deus Ele está vendo, tá bom? Entenda isso. Então eu quero que você entenda uma coisa: eu tenho que fazer de todo o meu coração. Quando eu faço de todo o meu coração, eu estou acumulando galardão na minha bolsa, tá bom? E para aqueles que não sabem o que significa galardão na Bíblia, eu te ensino essa noite: galardão são presentes, galardão são recompensas, que todo crente, quando chegar no céu,
diante de Deus vai ser julgado por essas obras, e essas obras elas produzirão galardões, tá bom? Para você usufruir no reino de Deus que é o céu, tá? Olha só, 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas ou que sejam más, tá? Esse versículo está falando que todos nós vamos um dia estar diante do tribunal de Cristo, e a Bíblia está nos dando aqui, é algo bom esse texto, porque o texto está falando assim, olha, para que cada um receba, tá? De acordo com as obras praticadas. Sabe por que eu sirvo a Deus e eu faço a obra de Deus? Sabe por quê? Não queira pensar naquilo que eu vou falar agora, que eu sou, vamos se dizer, eu sou uma pessoa que penso uma retribuição da parte de Deus, porque entenda uma coisa, existe pessoas que elas falam uma frase que às vezes eu não concordo com essa frase, que elas falam assim, olha, eu faço as coisas sem esperar alguém em troca. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu entendo uma coisa, eu não espero algo em troca do homem, mas tudo aquilo que eu faço na obra de Deus eu espero algo em troca. Não existe essa de eu fazer algo na presença de Deus e não ter algo que Deus ele vai me galardoar, porque até mesmo o nosso Deus ele trabalha dentro da lei da semeadura, e a lei da semeadura fala que tudo aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. Então eu quero te ensinar uma coisa aqui essa noite: você não tem que esperar receber algo de homem, mas todas as vezes que você estiver fazendo algo de princípio que a Bíblia manda praticar e fala que depois que você praticá-lo vai existir uma promessa, eu quero que o teu coração seja um coração que espera essa promessa se cumprir na tua vida, tá bom? Seja o que for, se você estiver fazendo a obra de Deus, limpando uma igreja, você estiver varrendo, fazendo um evangelismo, liderando como na célula, fazendo a obra de um obreiro, entenda uma coisa: espere receber da parte de Deus a tua recompensa um dia, tá bom? Porque Deus ele não deve ninguém, jamais. Tudo que nós fizermos para Deus, um dia Deus ele vai nos chamar e vai quitar tudo aquilo. Olha, você fez isso, então receba isso, tá bom? O meu coração ele serve a Deus dessa forma, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa noite, no nome do Senhor, entenda uma coisa, versículo 15: conheço as tuas obras. Conheço, não eu falando, Deus, conheço as tuas obras, tá bom? E eu quero que no nome do Senhor Jesus essa igreja seja uma igreja de obras, tá? Eu não quero ninguém apagado quando chegar lá no céu. Mas estou apagado, isso aqui é teologia, tá bom? A Bíblia não fala isso com precisão, mas alguns teólogos creem que o galardão será uma espécie de brilho quando nós chegarmos no céu. Não está na Bíblia, isso é teologia. Teólogos creem nisso, eles especulam isso. E quando no céu algumas pessoas terão mais luz do que a outra, brilharão mais do que as outras, tá bom? Eu também, a verdade é que eu concordo que vai ter alguma diferença de pessoas no céu, porque seria muito injusto se quando todo mundo chegasse no céu, todo mundo fosse igual. Por quê? Já pensou eu olhar para o apóstolo Paulo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem que dedicou a vida toda dele pelo Evangelho, não casou mais, viveu uma vida de celibatário, não casou para fazer a obra de Deus, e já pensou lá no céu? Isso é da mesma forma que ele? Eu acho que seria um pouco injusto. Eu creio que aqueles que
fizerem mais por Deus, tá? Vão ser mais galardoados por Deus quando chegarem no céu. Aqueles que fizerem menos vão ser salvos, tá bom? Salvação não quer dizer que não se relaciona com obras, mas eu tenho certeza que não vai ser igual àqueles que fizeram muita obra para Deus. Mas eu quero profetizar na tua vida que você vai ser um dos que mais brilharão quando chegar no céu. Você pode dar um amém para Jesus? Dá um aplauso para Jesus essa noite. Glória a Deus. Eu creio nisso, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Versículo 16, me acompanha. Olha só, assim, versículo 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Entenda uma coisa agora. Jesus escrevendo à igreja em Laodiceia, no versículo 16, versículo 15: conheça as tuas obras. Ao versículo começa falando assim: olha, sei que não és nem frio e nem quente, mas és morno. Ao versículo 16 fala: assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero que você entenda algo no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia ela fala sobre alguém ser frio ou ser quente, primeiro, ser frio ou ser morno, tá? Uma das coisas que Deus Ele não gosta nos seus servos é algo chamado, vamos se dizer, usar essa palavra, uma pessoa que ela não tem estabilidade na vida cristã. Pastor, como é que é uma pessoa que ela não tem estabilidade na vida cristã? Seria aquela pessoa que você conhece, que uma hora ela está com um pé na igreja e outra hora ela está com um pé lá no mundo. Uma hora ela é crente, outra hora ela é mundana. Vai dizer que tu não conhece uma pessoa dessa forma. Eu conheço dezenas, tá bom? Dezenas de pessoas que são dessa forma. Quando as coisas apertam, as coisas acocham, elas correm para a casa de Deus. Quando as coisas começam a ser abençoadas, quando ela começa a ser abençoada, quando Deus começa a abençoar, abrir porta, prosperar, aí ela corre para o mundo. Aí quando o diabo massacra aqui no mundo, ela corre novamente para a igreja. Sabe o que é uma pessoa dessa? Ela não é frio e ela nem é quente. Ela é morna. Ela é meio termo. Eu quero que nós possamos entender uma coisa da vida cristã. A vida cristã ela é para ser vivida. Eu repito a frase que eu usei para falar sobre obra. Nós temos que fazer a obra de todo o coração. A vida cristã ela tem que ser vivida também de todo o coração. Entenda isso. Nós temos que viver a nossa vida cristã com força. Nós temos que viver a nossa vida cristã com violência. Nós temos que viver a nossa vida cristã, tá bom? Com sede, com fome de querer a presença de Deus. Se nós nos tornarmos crentes que eu sou aquele crente meia colher, nem oro tanto, nem oro mais ou menos, estou mais para menos do que para mais ou menos. Eu quero nos alertar essa noite que essa vida cristã, Deus não se agrada. Quando nós aceitamos a Jesus, entenda algo, nós entregamos a nossa vida totalmente para Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, eu tenho certeza que ninguém aqui fez isso. Jesus, eu te aceitei, mas eu quero entregar apenas 30% da minha vida para o Senhor. Jesus, eu te aceitei, mas eu quero entregar apenas 50% da minha vida para o Senhor. Se alguém fez algum dia isso, fez errado, tá bom? Porque o ato de aceitar Jesus é uma entrega total. O ato de aceitar Jesus é eu falar assim: Jesus, eu te aceitei, e então eu sou 100% do Senhor agora, tá bom? Não é 30, não é 50, nada disso. Eu sou 100%. Eu decido te servir com totalidade. Eu decido te servir com todo o meu ser. Eu passo, tá bom?
o meu direito de fazer as minhas escolhas, eu passo para o Senhor. Isso é a forma certa de servir a Jesus. É eu falar que eu não me controlo mais, mas quem me controla é Deus. Aqueles que são bem mais ousados e decidiram realmente entregar a vida totalmente para Jesus, podem até citar o versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer ele é lucro. Ao ponto que o apóstolo Paulo tinha entregado a vida dele para Jesus, que ele chega a dizer assim: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Não ligo mais. Se eu morrer hoje, eu estou no lucro. Pastor, a entrega tem que ser dessa forma para Jesus, tem que ser. Porque Jesus ele não aceita 50% do teu ser. Jesus não aceita 30% da tua vida. Uma das coisas que o nosso Deus ele não aceita, eu já falei isso, mas eu repito, Deus ele não aceita seu segundo. De forma nenhuma Deus aceita ser o segundo na nossa vida. Ou Deus ele se torna o primeiro, ou ele sai fora da nossa vida. Tá? Sabe qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento da Bíblia Sagrada, eu cito para vocês aqui, que é Deuteronômio 6,5, tá? Parafraseando aqui nesse versículo, olha o que só que diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus ele não aceita ser o segundo na nossa vida. Ou nós nos dedicamos 100% exclusivamente para Deus, ou ele sai da jogada. Deus ele não é aquele que você pode falar assim, não. Deus ele não é amante. O amante, ele sabe que a pessoa que está se relacionando com ele tem um marido quando chegar em casa, tem uma esposa quando chegar em casa. Deus ele não aceita ser um amante para a sua igreja. Deus ele não aceita. Se Deus ele souber que tem o teu coração está dividido, Deus ele sai fora. O apóstolo Paulo ele fala assim: olha, não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar um e aborrecer o outro, ou nós vamos aborrecer mais um e amar o outro. Aí o versículo termina dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então no nosso coração não pode existir dois senhores. Apenas um Senhor tem que morar no nosso coração. E eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Pastor, o Espírito Santo tem ciúmes? É, a Bíblia tem ciúmes. Ele não aceita nos dividir com ninguém. Ele não aceita nos dividir com o pecado. Quando o pecado chega, ele se afasta, porque ele é santo. Ele não divide espaço com o pecado. Quando nós começamos a entender a vida cristã dessa forma, que todas as vezes que nós colocarmos um outro Senhor para dentro do nosso coração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai sair fora. Não fique pensando que ele vai compartilhar espaço com o pecado, ou ele vai falar assim: não, eu te amo tanto que eu vou ficar aqui no cantinho. Você está aprontando, você está pegando, você está ficando morno, mas eu vou ficar aqui no cantinho, tá bom? Ele não faz isso. Ele sabe. E eu entendo uma coisa: que quando o homem e a mulher decide ter outros senhores na sua vida, ter outro Deus que não seja Jesus Cristo, sabe o que acontece? Essa pessoa se torna uma pessoa morna espiritualmente. Pastor, morna? Sim. Pastor, tem a possibilidade? Entenda essa pergunta. Tem
tem a possibilidade de eu até ser crente, mas eu deixar de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e servir a outros senhores no meu coração? Você tem. Se eu te dissesse essa noite que nos lugares onde existem pessoas mais mornas, é dentro da igreja. Um dos lugares aonde existem pessoas mais mornas é dentro da igreja. Lá no mundo, pastor, lá no mundo tem pessoas frias. Lá no mundo tem pessoas mortas. Agora na igreja tem pessoas mortas. Tu sabe como é que um dos processos que podem chegar à mornidão é quando você esquenta uma água. As mulheres que fazem café vão entender isso. Mas quando você vai fazer um café, você coloca a água lá no bule, e o teu café está no ponto certo quando a tua água começa a borbulhar, começa a ferver. Quando a tua água começa a ferver, você fala, agora vou desligar o fogo porque está no ponto certo. Aquele ponto é um ponto de quente. É quente ao extremo aquele ponto. O quente ao extremo, ele ora, ele lê a Bíblia, ele busca Deus, ele busca obedecer a lei de Deus. O quente fervendo, ele acontece esse versículo aqui na sua vida, ó. Ele coloca realmente Deus como seu primeiro. Ele ama a Deus realmente de todo o coração. Esse é o quente, é o fervendo. Mas agora tente deixar aquela água que você até ferveu ela. Aí tente deixar ela, apagar o fogo e deixar ela lá no fogão por algumas horas. Sabe o que vai acontecer? Aquela água vai entrar em estado de mornidão. Mornidão é aquilo que um dia foi quente. O crente morno que está dentro da igreja hoje, um dia ele já foi quente. Um dia ele já orou bastante, ele já leu aquilo bastante, ele já evangelizou bastante, ele já fez a obra de Deus realmente com o coração, mas ele deixou que senhores, ele deixou que paixões começassem agora a tomar espaço na sua casa. Ele deixou que outros senhores, a não ser Jesus, colocasse a sua mudança na sua casa. E sabe o que foi acontecendo? Jesus foi saindo, o Espírito Santo foi saindo, aí a pessoa se tornou, sabe o quê? Um crente morto. Eu falei aqui, eu acho que no culto passado, eu acho muito legal eu olhar para o meu passado e ver aquilo que eu já fiz para Deus. Isso eu acho muito legal. Às vezes eu conto testemunhos aqui de quando eu ia com os meus amigos jovens lá da igreja, pegava minha bicicletinha, meia-noite, eu e alguns amigos da igreja, meia-noite, cada um saía da sua casa e ia para frente da igreja se encontrar. Para quê, pastor? Para nós descermos para o monte. Mas nós íamos para o monte, passava a madrugada toda orando, quando o sol estava raiando, cada um voltava, ia fazer os seus afazeres. Na época eu trabalhava na padaria, estava lá na padaria trabalhando de manhãzinha. É muito bom. Quando eu olho para aquilo que eu já fiz para Deus, eu acho legal, porque isso, me dá saudade para me fazer novamente. Mas eu entendo uma coisa: a minha vida cristã não tem que viver do meu passado. A minha vida de relacionamento com Deus, ela não tem que viver daquilo que eu vivi com Jesus há 10 anos atrás. Ela não tem que ser dessa forma. Aquilo que eu vivi com Deus lá 10 anos atrás foi bom, foi ótimo, fez com que eu tivesse estrutura para caminhar até hoje, fez. Mas se eu viver apenas no meu passado, sabe que estado eu vou me tornar? Eu vou me tornar um morto. Porque a vida cristã, ela é uma vida que tem que se renovar dia após dia. Se ela não se renova dia após dia, uma hora eu vou ficar morto. Então eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que pegar como exemplo aquilo que eu já fiz para Deus e praticar
ficar no meu presente. Eu tenho que fazer isso. Ah, se eu já orei há 4 anos atrás, hoje eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ler a Bíblia mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ter amor pelos próximos mais. É hoje, não é amanhã, é hoje. Não é ontem, é hoje. Se você começar a ver a vida cristã dessa forma, você sempre vai estar num estado de quente na tua vida espiritual. Porque você sempre vai estar se renovando. Eu quero que, por experiência própria, Deus, quando nós buscamos a Deus diariamente no nosso presente, Deus ele renova as nossas forças. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência que eu passo constantemente. Que você chega na presença de Deus, às vezes você chega quebrado, você chega pensativo com um problema, cara. Aquele problema está assolando o teu coração e a tua mente. Aí você dobra o teu joelho, passa algumas horas ali na presença de Deus. Quando você se levanta com um vigor, você se levanta com um novo pensamento. Aquele pensamento de fracasso que você estava com ele todo o teu dia, quando você dobra o teu joelho e ora, aquele pensamento sai, você começa a ver agora uma coisa boa, você começa a ver a esperança, você começa a ver um escape em Deus. Mas o que é isso? Isso é renovação. E renovação nós precisamos todos os dias. Nós precisamos se renovar. Olha, é na segunda, é na terça, é na quarta, é todo dia nós precisamos se renovar. Então o crente tem que entender isso, tá bom? Se você entender dessa forma a tua vida cristã, você vai ser um crente fervente. Você vai ser um crente que quando alguém chegar perto de ti vai pegar fogo. Se tocar em você, meu irmão, vai se queimar. Se tocar em você, vai se incendiar da presença de Deus. Carvão que está se apagando, se quiser se acender novamente, é só chegar perto de você. É isso que Deus ele quer para a nossa vida, que você entenda isso, tá? Então, não viva uma vida de mornidão, mas viva uma vida estabilizada lá na temperatura quente. Temperatura quente, tá bom? Ame a Deus de todo o teu coração. Ele pode ter certeza, Deus Ele vai te renovar diariamente, tá bom? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, tá bom? Ame a Deus, tá bom? E todas as coisas vão colaborar para o teu bem. Você pode dar um amém para Jesus? Dá um aplauso para Jesus essa noite. Glória a Deus. Olha só, me acompanhe. Versículo 17. Me acompanhe, versículo 17. Me acompanhe. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre outros lavado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Olha, entenda uma coisa. A igreja, aquela igreja, Jesus está falando: olha, tu não és frio nem quente, você é morno. Aí o morno, eu esqueci de falar para você, mas o versículo diz: Deus ele fala para o morno dessa forma: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, tá bom? Aquele que é morno, Deus ele fala: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Aí, tu sabe por que aquela igreja, aquelas pessoas, elas se tornaram mornas espiritualmente? Sabe por quê? Porque elas diziam dessa forma. Olha só o que elas diziam, me acompanha. Elas diziam assim: olha, rico eu sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Tu consegue imaginar uma pessoa que ela, muitas das vezes, ela chega na igreja? Isso pode ser o teu caso, tá bom? O caso de você um dia chegou na igreja com a tua vida acabada. Eu não sei se foi a tua realidade, mas a minha realidade foi dessa forma. Quando eu cheguei na igreja, eu não cheguei na igreja, tá? Por cima não, cheguei por baixo.
eu cheguei a arrebentar na igreja. E isso é normal. E como aconteceu na minha vida, eu já vi na vida de muitas pessoas, uma pessoa que chega na igreja arrebentada, chega na igreja todo perebento, fedorento, cheio de feridas, Deus ele pega essa pessoa e começa a tratar a vida dessa pessoa. Deus pega essa pessoa e começa a curar algumas áreas da vida dela. Deus ele começa a abrir portas de emprego. Deus ele muda até a vestimenta das pessoas. Um dia desse nós postamos aí uma foto do diácono Valdilei, do tempo, uma foto que ele era lá do mundo e uma foto que ele é agora da igreja. Rapaz, a foto dele lá do mundo, ele estava com um traje, aquele traje mesmo, servia com pano de chão, nem pano de chão aquilo servia, segurando uma latinha de cerveja assim. Aí a outra foto dele, ele já está de social, servindo a ceia. Então Deus ele muda até a vestimenta das pessoas, tá bom? Até o semblante. Eu não sei se aconteceu com você, mas quando eu aceitei Jesus, até mais bonito eu fiquei. Quantos ficaram mais bonitos aqui depois que aceitou Jesus? Então você aceitou o mesmo Jesus que eu aceitei. Glória a Deus por isso, tá bom? Mas Jesus ele faz isso. Jesus ele muda a vida da pessoa. Aí agora você começa a imaginar uma coisa que essa igreja fez. Jesus enriqueceu pessoas naquela igreja, Jesus abençoou pessoas naquela igreja, e depois que Jesus fez muito por eles, sabe o que agora eles estavam falando? Rico eu sou, e não preciso de mais nada. Em outras palavras, apenas usou Deus, apenas usufruiu da bênção de Deus. Quando Deus deu a bênção, essa pessoa virou as costas para o abençoador, e agora começou a pensar que tudo que veio na vida dela foi pela força do braço dela. Eu quero que nós possamos entender uma coisa aqui essa noite. Nada que acontece na nossa vida é por nossa própria força. Nada que acontece na minha vida, seja as coisas mais simples, as coisas mais complexas, seja uma moto velha que você tem, isso aí foi Deus que te deu. Seja um carro mais ou menos que você tem, isso aí foi Deus que te deu. Seja um carro novo, isso aí foi Deus que te deu. Nós temos que entender que tudo na nossa vida vem de Deus. E se eu não vigiar, sabe o que acontece? Quando eu começo a prosperar e acontecer alguma coisa na minha vida, se eu não vigiar, eu começo a esquecer que foi Deus que me deu. E eu começo a falar para as pessoas assim: olha, sabe por quê eu tenho isso? Tenho isso porque eu trabalhei, eu tenho isso porque eu tenho inteligência, eu tenho isso porque eu acordei cedo. Opa! A Bíblia ela fala dessa forma: em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar aquela cidade. Se o guarda pensar que o inimigo não invade a cidade porque ele está de prontidão ali nas muralhas, ele é aquilo que o versículo está falando aqui: desgraçado, miserável, cego e nu. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade, tá bom? Essa igreja fez isso, foi abençoada, depois virou as costas para Deus, começou a falar que era rico, que tinha tudo. E uma das coisas que eu sempre aprendi com Deus, sabe o que é? Sabe qual é a maior riqueza na vida do crente? Não é a teu carro nem a tua moto. A maior riqueza na vida do crente é a presença de Deus. A presença de Deus ela é a maior riqueza. É tanto que um dos reis mais ricos que existiu na Bíblia, que foi o rei Davi, ele citou um versículo falando dessa forma: tira tudo de mim, só não tira o teu espírito. Ele entendeu que a coisa mais valiosa na vida dele não era os palácios, não era as carruagens, não era a multidão de ouro que ele
tinha dentro do templo, não. Ele entendeu que a coisa mais preciosa que ele tinha era a presença de Deus. E eu entendo também dessa forma. A coisa mais preciosa é a presença do Espírito Santo em nós. Eu quero que em nome de Jesus possamos entender isso. Que quando Deus, Ele nos abençoar, quando Deus abrir a porta, quando Deus escancarar as portas do céu sobre a tua vida e te prosperar de uma forma sobrenatural, abundantemente, eu te aconselho, lembra-te do Senhor, tá bom? Lembra-te que veio de Deus. Lembra-te que foi Deus que abriu a porta. Lembra que foi Deus que te curou. Lembra que foi Deus que restaurou isso na tua vida. Lembra do dia que Deus ele fizesse na tua vida, tá bom? Se você fizer isso, você está caminhando por passos certos, tá bom? Agora, se você esquecer e a presença de Deus sair, aí cumpre-se esse versículo. Uma pessoa sem a presença de Deus não passa de um desgraçado, miserável, um cego e um nu, tá bom? E um nu. Eu quero que nós possamos entender isso. Deus, nosso Deus, aquilo que Ele fez na nossa vida, o perdão que Ele liberou sobre nós, tá bom? O perdão. Eu já preguei nessa igreja que todos nós um dia devíamos uma dívida impagável para Deus. Pastor, uma dívida impagável? Sim, impagável. Você não ia conseguir pagar essa dívida, tá bom? E sabe o que aconteceu? Jesus pagou a dívida por você. E eu quero que você entenda uma coisa, um exemplo. Se um dia, aí na nossa cantina na frente da igreja, você me pedisse R$10 emprestado, fala, pastor, me dá R$10 para comer uma coisa da cantina aí eu te emprestasse R$10. Aí você falou que ia me pagar depois, entenda isso. Aí eu cheguei um dia para você e falei assim, cara, ei, esquece aquele R$10 lá, esquece, pode esquecer. Você ia falar, beleza, pastor, tudo bem, R$10. Agora, se um dia você me pedisse emprestado R$1.000 e eu te emprestasse R$1.000, aí um dia eu chegasse para você e falasse assim, ei, deixa aqueles R$1.000 para lá, deixa para lá aqueles R$1.000, sabe o que você vai fazer? Você dá um sorriso, você dá uma aperto de mão, aperto de mão. Mas se um dia eu te emprestasse R$1 milhão e eu chegasse um dia para você e falasse, ei, esquece aquele R$1 milhão, esquece. Sabe o que você faria? Você ficaria muito feliz, que você não teria condição de pagar e eu te perdoei a dívida. Você me daria um aperto de mão, você me daria um abraço. Vamos apelar mais ainda, se um dia você me pedisse emprestar R$10 trilhões e eu chegasse para você e dissesse assim, ei, tem aqueles R$10 trilhões lá? Esquece, eu te perdoo. Sabe o que você faria? Você pularia de alegria, porque nem em toda a tua vida você trabalhando você conseguiria me pagar. Você me daria um aperto de mão, você me abraçaria, você tirava carinhosa. Por quê? Porque eu te perdoei uma dívida altíssima. Sabe quem fez isso com você? Jesus. A dívida que Jesus perdoou sua era altíssima. Você nunca teria condições de quitá-la. Aí a pergunta que eu te falo, é motivo ou não de você se alegrar com esse Deus? É motivo sim. Uma das parábolas que Jesus ele contou, Lucas 7,41. Olha só, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dizem, pois, qual deles o amará mais? É Simão? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgados bem. Aquele a quem ele mais perdoou é o que tem que ter a maior demonstração, tá bom? De felicidade, a maior demonstração de fidelidade para com o seu perdão. Então, Deus ele fez isso por nós, tá bom? Deus ele fez isso. A nossa dívida era gigantesca, mas o perdão de Deus ele nos alcançou, tá bom? Repita comigo assim essa frase: quanto maior a dívida, maior é o perdão. Quanto maior a dívida, maior é o perdão. Você pode agora entender o tamanho do perdão que Deus sobre a tua vida? Consegue entender? Esse é o nosso Deus, tá bom? Para concluir, me acompanhe, versículo 19, versículo 20 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e com ele comigo, e ele cearei, e com ele comigo. Lembra daquela ilustração que eu falei agora aqui? Daquele café que você estava fazendo lá na sua casa, lá que você pegou, o seu bule colocou água e deixou ferver, e ele chegou ao ponto de ser quente. Mas você deixou algumas horas ele com o fogo desligado, e ele se tornou morno. Uma das coisas que eu sempre aprendi com Deus, sabe o que o nosso Deus ele é? O nosso Deus ele é o Deus das oportunidades. O nosso Deus ele é o Deus das segundas chances. O crente morno, ele pode um dia ser quente novamente. É só seguir esse versículo 19 aqui. É onde ele fala assim: olha, eu repreendo aqueles que eu amo. Aí você termina e fala assim: sê, pois, zeloso e se arrepende. Se o morno se arrepender, o fogo é ligado novamente. E quando o fogo é ligado novamente, o estado de morno agora ele vai se tornar quente, ele vai ferver novamente, tá bom? Uma das coisas que o nosso Deus ele sempre vai estar fazendo, sabe o que é? Batendo na porta do nosso coração. Versículo 20 diz que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, o trinco, ele não está para o lado de fora. Jesus não tem acesso ao trinco. Quem tem acesso ao trinco é você. Quem tem acesso à fechadura é você. Ela está para o lado de dentro. Eu estou na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz. E a voz de Deus nessa noite para você: olha, eu quero você quente, eu quero você fervendo, eu quero que você não seja morno. Se está morno hoje, a partir de hoje eu quero que você esquente mais a tua vida espiritual. Ele está batendo, você está ouvindo a voz dele. A única coisa que você tem que fazer é pegar na maçaneta, pegar no trinco e abrir a porta. A porta quem abre é você, tá bom? Se você abrir a porta com as suas atitudes, com uma vida de busca, com uma vida de entrega, com uma vida de intercessão, de oração, uma vida totalmente 100% entregue ao Senhor, aí, sabe qual é o final da história? Não sei se você já ouviu aquelas histórias, que o final das histórias, aquelas histórias, por exemplo, da mocinha e do mocinho, e o final da história termina assim: e ambos, tanto o mocinho como a mocinha, foram felizes para sempre. Pessoal, o que acontece quando você abre a porta? A Bíblia fala que Jesus ele entra, e Jesus ele começa a ceiar. Jesus ele senta na tua mesa,
Jesus, Ele ceia com você, Ele participa das tuas refeições, Ele participa do teu cotidiano, Ele participa do teu levantar, Ele participa do teu deitar, Ele participa em todas as áreas da tua vida. Quando você abre a porta para Ele, você começa a se relacionar com Jesus, tá bom? E uma vida de relacionamento com Jesus não tem explicação. É uma vida de felicidade, tá bom? É uma vida de felicidade. Eu quero que essa igreja, no nome de Jesus, possa compreender que Jesus está batendo na porta, na nossa porta espiritual e pedindo: olha, eu quero entrar e quero me relacionar com você. Eu quero sentar na tua mesa. Eu quero sentar na tua mesa. Eu quero participar da mesa contigo. Eu aconselho todos nós vivemos essa vida, tá bom? Viva essa vida. Viva essa vida de relacionamento. Se você quiser viver a partir de hoje, viva a partir de hoje. Mas se entregue totalmente todo o teu ser para Jesus, tá bom? Essa noite. Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, eu entrego tudo para ti. Jesus, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Eu não aceito, Jesus, viver uma vida pela metade, uma vida dupla. Não, Deus, eu quero entregar tudo, Jesus. E essa noite, Deus, Ele nos desafia. Você jovem, você adolescente, você que tem, por algum motivo, deixado outros senhores morar no teu coração, essa noite eu quero te dizer: manda embora esses outros senhores. Manda embora os senhores da tua vida. Dê espaço para o único Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você que é jovem, agora se decida viver totalmente a tua vida para Deus. Decida. Não tenha o Senhor como amante, não tenha o Senhor como outro, não tenha Ele como o primeiro na tua vida. E comece a desfrutar de coisas maravilhosas ao lado de Deus, tá bom? Comece a desfrutar de coisas maravilhosas ao lado de Deus. O desafio essa noite é para todos aqueles que querem uma entrega total ao Senhor, como um ato profético. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, dobra o teu joelho, se puder, dobra o teu joelho aqui no altar do Senhor. Mas como um ato profético, fala assim: Deus, eu vou até o altar me lançar como sacrifício no teu